Pronto. Boa tarde. Nós estamos aqui no segundo encontro sobre círculos restaurativos. Nós divulgamos esse encontro na semana retrasada e nós tivemos muitas inscrições. Isso nos deixou muito feliz. E aí a gente, em conversa com a Cris, e eu vou passar a palavra para ela daqui a pouquinho, ela vai conversar um pouquinho com a gente, nós conseguimos organizar e fazer 2 encontros. Então, nesses 2 encontros, o pessoal se inscreveu e a gente mandou um e-mail com o link para acessar essa reunião. Uma avaliação que a gente faz, né, Cris? Não sei se a Jo deve ter percebido também, que eu acho que a adesão, quando é no horário da tarde, é muito maior quando a adesão é de manhã. Né? Então, é uma coisa para a gente perceber também e avaliando para as nossas propostas. Né? Então, hoje a gente vai conversar sobre círculos restaurativos, vai aprofundar um pouquinho mais nas conversas que a gente já tem tido. Lá no comecinho, nós conversávamos através de lives, né? E no último encontro eu expliquei que todo ano eleitoral é normal que isso aconteça, porque existe uma lei que impede que qualquer órgão público poste eventos nas redes sociais. A gente continua fazendo as formações, os encontros formativos, mas ele tem que ser interno, tanto para a rede parceira, quanto para a rede direta. Então, por isso que a gente pede para vocês ficarem atentos à circular, porque sempre a divulgação vai por lá. Então, converse com a equipe gestora que recebe o e-mail lá na escola, para passar para vocês. A gente tem percebido que o pessoal tem passado sim, porque tem bastante gente, bastante professores estão entrando em contato e se inscrevendo. E a gente fica muito feliz. Esses dias, estávamos conversando que a Dicel sempre faz formações, mas a gente nunca tinha preparado formações para a rede parceira, e a gente ficou muito feliz, né, com a adesão, com todo mundo participando, e isso motiva a gente a ter muito mais, né? A gente tem preparado bastante coisa aí, tá bom? Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a Cris, que vai conversar conosco. Ela sempre fala que se nós estivéssemos presenciais, a gente ia ter um formato diferente, mas diante deste novo virtual, né, a gente vai fazer da forma que pode, mas é para interagir, viu, pessoal? Tem um pessoal que fica com um pouquinho de vergonha, às vezes, de falar, de abrir a câmera. Se você quiser interagir e não abrir a câmera, só o áudio não tem problema. E se você não quiser falar, você pode escrever no chat. Então, quem não viu, vocês vão perceber que do ladinho tem como se fosse uma cartinha que você consegue clicar e escrever, tá? Pode escrever lá, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, ou até pedir alguma coisa. Em alguns casos, o pessoal colocava até o e-mail fazendo alguma pergunta, porque se a gente não conseguir responder aqui, a gente consegue responder via e-mail, tá bom? Eu queria passar a palavra para a Cris, que ela vai se apresentar e começar a conversar conosco. Nesse momento, eu vou fechar o meu áudio e minha câmera, e eu queria pedir para todos também fazer o mesmo, porque quando a gente pede isso, não é porque a gente não quer ver vocês, não, a gente quer, mas é porque quanto mais áudio, quanto mais vídeos abertos, mais pesado fica o sistema, e aí a gente fica com dificuldade, outras pessoas não conseguem ouvir direito porque dá interferência, tá bom? Então, eu agradeço a colaboração de todos e ia passar para a Cris. Obrigada, Viviane, pela introdução e muito obrigada pela presença de todos vocês, todos e todas, muito bem-vindos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre círculos restaurativos. A primeira interação que eu peço é coloquem no chat quem conhece, já ouviu falar, não tem ideia do que seja, contem um pouquinho o quanto vocês conhecem esse termo, esse tema, círculo restaurativo.
Bom, eu queria contar para vocês que a gente já teve um encontro, né? Nesse encontro nós conversamos sobre convivência, porque a gente vem trabalhando, eu sou mediadora de conflitos, e há mais de 15 anos eu trabalho, né, com mediação na rede educacional, no Brasil inteiro, em escolas de todo o Brasil. E a gente vem muito mais do que trabalhando com situações de conflitos. No começo era assim, logo que a gente começou a trabalhar lá 15 anos atrás. Mas há praticamente 10 anos atrás, a gente tem trabalhado muito mais com a convivência, a gente tem procurado trabalhar com a melhoria da convivência, dos relacionamentos, das conexões da escola e, logicamente, dos centros educacionais também. Só um minutinho que eu vou precisar voltar a apresentar. Deixa eu só explicar uma coisa, pessoal. Tem um quadradinho que aparece na tela para vocês que está escrito apresentar agora. Não cliquem nele, porque senão vocês vão colocar na tela a tela ou do computador de vocês ou do celular e a gente vai ver tudo que tem aí, tá bom? Então, é novidade para vocês esse termo círculos restaurativos? Respondam no chat para mim, eu queria saber. Vou contar um pouquinho para vocês. A justiça restaurativa, de onde vieram os círculos restaurativos, na verdade, ela surgiu na década de 70 dentro do âmbito do judiciário, ou seja, para resolver situações de conflito e violência dentro do judiciário, surgiu, então, a justiça restaurativa. Surgiu no Canadá, também nos Estados Unidos e também na Nova Zelândia. E quando ela surgiu, ela era restrita, ela era específica para os sistemas de justiça. Mas, à medida que ela foi se difundindo pelo mundo, ela foi também sendo utilizada em outros contextos, como em comunidades, como em escolas e muitas outras organizações. Então, hoje, a justiça restaurativa está presente, tá, em diversos contextos. E a gente tem trabalhado, e faço parte de uma equipe com 12 pessoas, por isso eu falo a gente. Nós temos trabalhado desde 2006 na implementação da justiça restaurativa, tanto no judiciário, quanto em escolas, quanto em organizações ou comunidades. Na verdade, nas escolas, a gente usa até pouco o termo justiça restaurativa, a gente fala mais em abordagens restaurativas ou práticas restaurativas, porque o termo justiça, às vezes, ele é estranho, causa um estranhamento a quem está dentro da escola. Então, vocês vão me ouvir falar muito de práticas restaurativas, mas saibam que a origem foi lá no sistema de justiça e, como eu disse no começo, voltado para a situação de conflito e violência, resolução das situações de conflito e violência. Hoje, a gente já trabalha com esse novo olhar, que já não é tão novo assim, 10 anos, né, para a convivência. Então, eu queria contar para vocês que a prática do círculo, que é uma das práticas restaurativas, nós temos muitas práticas, porque, na verdade, na escola acontecem muitas situações onde a gente pode se beneficiar de um trabalho de convivência e de resolução de conflito. E uma das práticas, talvez a mais utilizada em todo o mundo, é o círculo restaurativo, tá? Por isso que a gente escolheu compartilhar esta prática, que é a mais utilizada nas escolas, para contar para vocês. Essa foto que vocês estão vendo, acho que foi o maior círculo restaurativo que eu facilitei para um grupo de professores, são 80 professores, tá? Vocês podem ver que o círculo é bem grande. Depois, na hora que a gente realmente foi trabalhar, a gente teve que desmembrar esse círculo em 8 círculos de 10 pessoas, porque realmente fica muito difícil a gente trabalhar com 80 pessoas simultaneamente, mas foi uma experiência muito interessante que aconteceu numa escola na cidade de Ceilândia, cidade satélite de Brasília. E eu quero contar para vocês que os círculos restaurativos, eles têm tanto um caráter proativo, ou seja, preventivo, que o círculo proativo é quando ele acontece antes da ocorrência do conflito. Ele acontece justamente para que a gente possa trabalhar com um senso de comunidade.
construir um senso de comunidade e construir combinados de convivência, ou mesmo tomar decisões em conjunto. Então, um exemplo que eu sempre digo, que eu sempre cito, temos uma festa junina, temos a festa de encerramento da escola. Podemos nos reunir em círculo, seja a equipe que vai se reunir em círculos, a equipe de professores e gestores, seja na sala de aula com os alunos, para discutir, por exemplo, como vai ser a nossa festa junina, como vai ser a nossa festa de encerramento no final do ano. Então, essas práticas, elas podem acontecer mesmo sem uma situação de conflito, apenas para promover uma tomada de decisão conjunta, ou mesmo construir um combinado de funcionamento, como queremos, né, combinar para funcionar dentro dessa sala de aula, por exemplo. Mas também temos os círculos que a gente chama de reativos. Os círculos reativos são aqueles que acontecem quando já ocorreu um conflito. Então, por exemplo, quando existe uma situação de briga, de desentendimento, a gente pode realizar um círculo de classe, né, uma briga ou um desentendimento na sala de aula, a gente realiza um círculo de classe, né, já com um caráter reativo, que é para dar um encaminhamento à situação do conflito. Da melhor forma. E quando a gente fala melhor forma, é a forma como os participantes do círculo entendem que essa questão deva ser encaminhada. Aqui a gente tem o que a gente chama de pirâmide restaurativa. A pirâmide restaurativa, na verdade, ela é uma ilustração que mostra as ações ou as práticas restaurativas na escola. Então, a gente tem as ações proativas, como eu mencionei, são várias práticas que a gente realiza que vão reafirmar as relações na escola. Vão reafirmar porque a gente tem essa ideia de que os bons relacionamentos, simplesmente porque a gente se encontra todo dia, os bons relacionamentos vão acontecer. Não, a gente precisa investir, a gente precisa trabalhar em prol de reafirmar as nossas relações, de promover conexões, de ter relações saudáveis. E a gente precisa trabalhar e investir nisso, justamente para quê? Para que a gente tenha um bom senso de comunidade, onde a gente se sinta pertencendo a esse grupo, a esse conjunto de integrantes da comunidade escolar. Mas também a gente sabe que em alguns momentos acontecem situações onde, por exemplo, conflitos, onde é importante também reconectar as relações. E essa reconexão também pode se dar ou pelos círculos restaurativos, ou mesmo pela mediação de conflitos, enfim, existem várias práticas que a gente também usa, buscando reconectar as relações. E, infelizmente, também acontecem situações, às vezes, mais graves, mais complexas, onde existe a ocorrência de danos, e a gente, então, precisa reparar esses danos e reparar as relações. Então, aí a gente está no topo da pirâmide, tá? Vocês estão falando, mas no 6 também? Também no 6 a gente precisa trabalhar reafirmando relações, reconectando quando há algum tipo de ruptura, ou reparando quando há algum tipo de acontecimento um pouco mais sério, um pouco mais complexo, tá? Então, o que é o círculo? O círculo, na verdade, é uma reunião de pessoas de uma mesma comunidade ou grupo. Essas pessoas se reúnem para poder dialogar, tá? Ela trabalha intencionalmente na criação de um espaço seguro. O círculo é um espaço muito seguro para que as pessoas possam compartilhar suas reflexões, seus pensamentos, seus sentimentos. E o círculo é de responsabilidade de todos. Todos são responsáveis pelo bom andamento do círculo, tá? É claro que eu vou entrar daqui a pouquinho no como funciona, quais as características, mas de uma forma geral, é importante que vocês saibam que o círculo é um espaço seguro para tomada de decisão, porque a gente sempre constrói os combinados de como ele vai funcionar. Então, todos vão juntos construir como o círculo vai funcionar para que ele seja seguro para todo mundo. A gente foi formado por uma pessoa da Grã-Bretanha, uma inglesa, na verdade, que tem um instituto, e ela chama-se Belinda Hopkins,
E esse instituto, há mais de 25 anos, vem trabalhando, tá, no Reino Unido com a implementação das práticas e abordagens restaurativas nas escolas. E ela afirma que as reuniões de círculo e a hora de círculo, que é uma outra prática, elas são a base de qualquer ambiente restaurativo. Elas representam a forma, o mecanismo pelo qual as habilidades sociais e emocionais são desenvolvidas e estimuladas, tanto entre os jovens quanto os pequenos, como também pelos adultos. E os círculos ajudam a introduzir muito essa ideia da justiça restaurativa ou das práticas restaurativas. A gente vai entender um pouco ao longo da apresentação, tá? E tem vários tipos de círculo, conforme os participantes. Então, se os participantes, por exemplo, são os professores, a gente tem um círculo de professores. Se são os gestores, os círculos de gestores. Nós já fizemos também trabalho com círculos de inspetores de escola, por exemplo, ou com colaboradores e funcionários, enfim. Mas também pode ser um círculo de classe, quando a gente tem professores e alunos, ou mesmo um círculo de pais. A gente tem usado muito, tem feito muito as reuniões de pais em formato circular. E tem tido uma adesão muito boa. Os pais têm tido uma participação significativa, têm comparecido, têm participado. E isso porque, como o círculo tem essa característica de dar voz a todos, de oportunizar que todos se coloquem, de uma forma a construir junto, de uma forma de construção conjunta, ela é muito mais convidativa do que um formato tradicional, onde vem um professor ou um gestor, apresenta as coisas, os pais às vezes se manifestam, às vezes não, alguns sim, outros não, mas sempre num tom que é mais expositivo, tá? Quando, na verdade, a gente trabalha no círculo no sentido de compartilhar e construir junto. Então, com isso, a gente promove uma conexão importante, ou uma parceria entre pais e escola. O círculo acaba sendo uma forma super eficiente, né, através dessas reuniões em círculo, de construir, de dar, né, sustentação, inclusive, ou construir essa parceria pais-escola, né? É uma forma de você estar junto com os pais, mas construindo com, e não apresentando o que é feito e ponto. Eles participam mais dessa construção, o que é super desejável. E para quê? Os círculos, eles podem ser utilizados para pensar coletivamente sobre como resolver um problema que atinge a todos, com um pequeno grupo, tá? Ou ele pode ser utilizado para rever alguma situação que já ocorreu, que afeta ou envolve o grupo, e também pode ser utilizado para planejar um evento ou mesmo a próxima aula. Então, alguns exemplos para vocês, né? Eu passei, por exemplo, eu fui para uma escola em que a professora tinha a seguinte questão: as crianças têm o hábito de falar ao mesmo tempo. É super difícil na minha sala de aula a gente conseguir organizar de forma que cada um fale a seu tempo. Eles se atropelam, eles falam todos juntos. Então, nós fizemos um círculo restaurativo justamente para construir combinados aonde cada um teria a sua vez de falar. Foi super rico, foi super interessante. Então, não se tinha um conflito propriamente dito, mas tinha uma dificuldade de condução da aula, tá? E essas crianças tinham 4 anos, né? Então, realmente é dentro desse público que vocês estão habituados. E a gente, então, fez esse trabalho. Também, daí já um círculo reativo, trabalhei numa outra escola, onde tinha um garoto que batia muito nos demais. Só um minutinho, por favor. Nenice, eu acho que você clicou num botão errado, que é está compartilhando a sua tela conosco, tá?
Já está voltando, isso. É só tomar cuidado para não apertar o quadradinho com a seta, tá bom? Obrigada, Viviane. Então, nessa escola, esse garoto estava batendo muito nas crianças. Então, a gente fez um círculo restaurativo, aonde a gente lidou com essa questão. Aí sim, a gente já tinha uma situação de conflito instalado. Essa era uma sala de 5 anos. Então, como vocês veem, a gente tem muitas utilidades. Aliás, a cada escola que a gente passa, a gente aprende uma nova forma de utilizar, forma não, um novo propósito de utilização do círculo. Nós vamos falar sobre isso já já. Até aqui tudo bem, gente? Alguma questão? Alguém tem algum ponto que gostaria de mencionar? Às vezes a gente lembra de uma situação, às vezes a gente quer compartilhar, mesmo que não seja uma dúvida. Fiquem super à vontade para abrir o microfone, compartilhar, ou então mandar pelo chat algum tipo de dúvida ou comentário, como quiserem, tá? Mas o círculo, eu sei que vocês já trabalham sentados em roda, eu sei que dentro dos centros educacionais é muito comum, inclusive, né, o sentar-se em roda para poder fazer os trabalhos que vocês habitualmente têm que desenvolver com as crianças, mas o círculo restaurativo, ele tem alguns diferenciais, ele não é uma roda de qualquer como outra, não é o fato das pessoas estarem sentadas em círculo que necessariamente a gente faz um círculo restaurativo. Para a gente realmente falar, né, em círculo restaurativo, de fato, precisa ter as pessoas todas sentadas em cadeiras do mesmo tamanho, ou sentadas no chão, se quiser, né, mas todas da mesma altura, de modo que todas tenham possibilidade de se olhar, tá? E a gente, sempre no círculo existe a presença de um facilitador. Então, esse facilitador, ele é o guardião, a gente chama de guardião do processo. Por quê? Qual é a função dele? Ele é que vai organizar o círculo, ele que vai conduzir todas as etapas do círculo, ele que vai propor perguntas para que cada uma das pessoas presentes no círculo possam responder essa pergunta, eu já vou explicar como. E ele é responsável pelo bem-estar de todos no círculo. Ele vai estar sempre muito atento se todos estão bem ali no círculo. Ele não participa ativamente na decisão, ou seja, ele pode até contribuir para a decisão, mas não é ele que vai dizer o que o círculo deve decidir ou não. A decisão está em poder das partes, tá? E não no poder do facilitador. Aqui tem um comentário da Maria Betarda. Boa tarde, eu amei o primeiro também. Gostaria de poder compartilhar com as professoras. Nós, enfim, vamos compartilhar o material, fiquem tranquilas, tá? Nós vamos estar seguindo aqui, dividindo essa possibilidade. E eu sugiro, inclusive, que vocês também utilizem os círculos nas reuniões de equipe, nas reuniões de professor. Ainda que virtualmente. Hoje, por exemplo, nós estamos em, agora, 164 pessoas. É claro que a gente não conseguiria fazer um círculo com este tamanho, com um número de pessoas tão grande. Mas a gente poderia fazer 16 círculos, por exemplo, de 10 pessoas. Isso é possível também para estar trabalhando. E tem também aqui um comentário que o círculo é ótimo e até confiável para todos se sentarem melhor para expressar melhor o diálogo. Essa é a proposta do círculo, é um espaço seguro para se dialogar, para compartilhar o diálogo, é exatamente isso, né? E é interessante isso que você está trazendo, Maria Pinheiro, que nesse formato o círculo traz uma seriedade, os envolvidos sentem parte, é exatamente isso. A partir do momento que eu faço parte e que eu vou ajudar a tomar a decisão, eu me comprometo muito mais. Mesmo os piquiticos, eles se comprometem muito mais com os combinados e os acordos que eles entenderam, né, que foram criados por eles, que eles entenderam, que eles criaram, eles se comprometem muito mais. Além da presença do facilitador, um outro diferencial
super importante é o que a gente chama, eu vou falar de cada uma dessas coisas, o formato circular de diálogo, já vou explicar, o uso da peça de fala e a responsabilização coletiva na construção de um plano de ação. O círculo restaurativo sempre resulta num plano de ação. E o comprometimento com a realização desse plano, é claro, não é só um plano de intenção, é um plano de ação. Então, ele demanda realização, é preciso realmente colocá-lo em prática. O que é o formato circular de diálogo? Só um minutinho, porque não foi? Agora sim! O formato circular de diálogo, como o próprio nome diz, é uma conversa, como nós estamos sentados em círculo, como vocês podem ver na foto, eu vou falar, em seguida quem está sentado ao meu lado direito vai falar, depois quem está sentado ao lado direito desta pessoa vai falar, e assim sucessivamente. Ou lado esquerdo, a gente pode rodar no sentido horário ou anti-horário, tanto faz. O que não ocorre é eu falar e depois alguém que está do outro lado do círculo falar e alguém que está do meu lado falar. Não, a conversa sempre gira ao redor do círculo e com isto a gente tem um formato conversacional circular. O formato conversacional circular, ele permite que todos se escutem, porque uma pessoa, eu vou explicar agora, uma pessoa vai falar e os demais vão ter oportunidade de escutar, tá? E a gente tem que, como a gente sabe, né, o sentar-se em círculo, ele na verdade não é uma coisa nova, muito pelo contrário, é uma coisa muito ancestral. Vem lá, né, das culturas primitivas, aonde a gente realmente já sabia que as pessoas se sentavam em círculo para tomar decisões conjuntamente. E não só tomar decisão conjuntamente, mas compartilhar momentos importantes também. E o que garante esse formato conversacional circular que eu disse? Que eu falo, depois quem está ao meu lado fala, depois quem está ao lado desta pessoa fala, é justamente o que a gente chama de peça de fala, ou objeto de fala, ou bastão da fala, tá? É uma questão de tradução do inglês, mas os 3 nomes vocês vão ouvir falar. No caso da peça de fala, ela é um objeto significativo para aquele grupo. Pode ser um brinquedo, pode ser uma bolinha, uma pelúcia, pode ser um caderno, pode ser uma pena, pode ser qualquer objeto que tenha algum significado, ou para o grupo, ou para a conversa que nós vamos falar. Então, se nós vamos falar da festa junina, por que não, por exemplo, escolher uma bandeirinha como peça de fala? Uma bandeirola, daquelas que ficam penduradas, ou qualquer outra que vocês entendam que combine com aquele tema, tá? Ou com aquela sala, tanto faz. E eu que estou com a peça de fala, tenho, como o nome diz, vou ter oportunidade de falar, tá? Se eu não quiser falar, não tem problema. Eu escuto, eu recebo a peça de fala, e aí eu passo para quem está ao meu lado. Então, voltando. Eu estou com a peça, eu falo, todos os outros têm a oportunidade de escutar. A hora que eu terminei a minha fala, eu passo para meu colega ao lado, que vai falar também. Se ele não desejar falar, ele simplesmente reflete e passa a peça para quem está ao lado. É um convite a se expressar, é uma oportunidade de fala, não é uma obrigatoriedade de fala, né? E o que eu acho que é muito importante deixar claro, né, é que todas as pessoas no círculo têm igual oportunidade de fala. Então, é uma maneira de não se criar embate. Por quê? Porque eu não falo e você prontamente reage, o outro responde, o outro... Não, a gente fala, aí a gente tem o tempo de refletir a respeito do que o outro está falando. Quando chegar de novo a nossa vez de falar, a gente vai ter condições de produzir uma fala muito mais refletida e elaborada. Eu imagino que vocês estejam falando, bom, então quer dizer que as crianças vão fazer isso? Vou voltar ao primeiro slide, só para vocês darem uma olhada na foto. Esse é um círculo de crianças de um centro educacional. Deem uma olhada na atenção
que é a garota que está com a peça de fala na mão, que no caso era uma bolinha, como ela está prestando atenção no que ela está falando, e veja todos os colegas ao lado, como eles também estão atentos e ninguém está falando ao mesmo tempo do que ela. Ah, é a primeira vez que eles já fizeram assim? Não, eles foram aprendendo a desenvolver essa escuta. Foi algo que ao longo do tempo, à medida que a gente foi desenvolvendo os círculos, aí eles foram aprendendo a cada um só falar no momento que está segurando a peça de fala. Eu tenho um objeto de fala que eles adoram, que é um fantoche de um sapinho. Eles põem a mão dentro do fantoche, enquanto eles estão falando, eles vão mexendo a mão, como se fosse o sapinho que estivesse falando por eles. Então, a gente tem alguns objetos que são criativos, justamente para estimular, né, a criança que às vezes não gosta muito de falar, também se colocar. E os demais também escutarem. E a peça de fala, ela possibilita essa aproximação da pessoa, porque ela permite uma escuta, né, e uma fala respeitosa, reflexiva. Eu estou presente, porque eu não estou prestando atenção no que eu estou falando, eu estou prestando atenção no que o outro está falando. Tudo bem, quando eu for falar, eu vou prestar atenção, mas é que eu não estou pensando já na resposta, eu estou realmente centrado e concentrado no que está sendo dito. Assim, né, a gente tem uma participação mais integral de todos, além de estimular a responsabilidade, né, durante a discussão. Eu vou falar alguma coisa para colaborar, eu vou falar alguma coisa para contribuir. E a peça de fala ela é um elemento organizador, justamente porque ela vai definir, né, de quem é a vez de falar, permitindo aqueles que falam pouco se expressarem mais, aqueles que falam mais escutarem mais, e assim a gente vai construindo um novo formato de conversa, que é super efetivo, né, nas salas. E como eu tinha mencionado, a cada vez que a gente chega a uma escola, que a gente traz a possibilidade de realização dos círculos restaurativos, a gente implementa essa prática, surgem diversos outros propósitos e aplicações, conforme a necessidade e a demanda de cada escola. Então, a gente tem visto, assim, ideias muito criativas de utilização dos círculos, que a gente fica encantado de ver. E eu confesso que quando os jovens também são facilitadores, a gente às vezes capacita jovens para serem facilitadores, eles são super criativos. Não que a gente não seja, enquanto professores, mas eles têm um jeito super especial de conduzir os círculos. E acho que assim, a gente pode utilizar para aprender mais sobre os outros. Vocês concordam, gente, que às vezes os alunos passam o ano inteiro numa sala de aula sem conhecer o seu colega, eles não sabem se o colega mora com a mãe, com a avó, se o colega tem um bichinho de estimação. Muitas vezes as crianças passam o ano inteiro e não conhecem muito os seus colegas. E a gente sabe que os conflitos mais sérios acontecem justamente com uma incidência maior quando as pessoas não têm um vínculo, quando as pessoas não têm uma conexão. E o mesmo não é diferente na equipe, então é crescer junto, né, enquanto equipe, também pode ser um importante propósito do circo. Desenvolver habilidades de comunicação, habilidades sociais, habilidades emocionais, morais, enfim, qualquer tipo de habilidade pode ser desenvolvido através do circo. Não qualquer, né? Mas, enfim, desta ordem de habilidades sociais, comunicacionais, emocionais e morais. Promover uma cidadania ativa, porque todos têm participação, todos têm vez e voz, né? Então, isso garante uma participação. Para explorar conjuntamente problemas ou temas de interesse comum, a gente tem uma porção de temas de interesse comum, a equipe vai realizar um projeto, por exemplo, podemos montar esse projeto em formato circular, decidindo como cada sala vai desenvolver aquilo, mas com um ponto comum a todos. Para a construção de combinados, é super bom, super bom. O exemplo que eu dou, assim, você tem, por exemplo, uma atividade fora de sala de aula.
Você quer sair pela escola, por exemplo, para poder fazer uma observação de tais e tais e tais aspectos da escola. Você pode, no dia anterior, fazer um círculo para combinar, né, como que vai ser. Nós vamos sair, vai ser grupos de quanto, quem vai trabalhar com quem, o que a gente tem que observar, a gente vai ficar em silêncio porque tem outras salas trabalhando, mas não é a gente que vai falando. A gente vai fazendo perguntas e as próprias crianças vão construindo esses combinados. É a partir deles, não é uma coisa que a gente fala e todo mundo realiza pura e simplesmente. Eles próprios vão construindo esses combinados. Para compartilhar informações, para celebrar, é muito bonitinho, às vezes, a gente vê comemorar, por exemplo, o dia de aniversário de alguém, faz uma comemoração em círculo, onde cada um pode falar uma palavra de carinho, pode falar uma frase, né, para o outro, pode fazer um gesto de afeto, enfim, sempre em formato circular, para dar suporte, às vezes alguém passou por uma situação difícil, perdeu um animal de estimação, ou mesmo perdeu alguma pessoa querida, ou alguma outra situação que o deixou triste, e a sala pode dar suporte. Também é útil para realizar avaliações grupais, é uma forma também de trabalhar, né, com reflexão, avaliação, e, como eu já disse, resolver conflitos. Né? Vocês precisam ver que graça esse círculo que eu fiz nessa sala, que eu tinha um garoto que batia muito nos colegas, né? A gente foi trazendo algumas perguntas, e a coisa mais bonitinha, eles falavam para ele, quando você fica bravo, não bate em mim, vem falar para mim que você está bravo, eu vou te ajudar. Né? Então, é construir esse senso de comunidade, onde a responsabilização pelo bem-estar é de todos. Claro que tem um que está batendo, mas todos têm, de alguma forma, uma maneira de contribuir para uma convivência boa, para que todos possam estar ali na sala de um jeito saudável, gostoso, respeitoso, né? Mesmo muito pequenos, isso é possível. E o círculo restaurativo, também esse é um diferencial importante, ele segue alguns princípios norteadores, né? Na verdade, ele segue os 5 temas restaurativos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de modo que todas as pessoas podem expressar suas próprias experiências, as suas perspectivas, falar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, compartilhar suas necessidades, enfim, né, poder trazer para o grupo. Não é tão fácil assim, a gente não pode pressupor que todas as famílias têm uma cultura de diálogo, e todas as culturas têm como princípio e valor o diálogo. Algumas pessoas, sim, algumas famílias, sim, têm uma possibilidade de conversar mais, expressam mais os seus sentimentos, expressam mais os seus pensamentos, mas às vezes não é assim. Então, às vezes, esse é um aprendizado importante para as crianças pequenas, para que elas realmente aprendam, né, a se expressar, a compartilhar os seus sentimentos, a compartilhar os seus pensamentos. Então, quais seriam os princípios do círculo que poderiam ajudar nesse sentido? É o princípio da cooperação, a gente está aqui para cooperar, para construir algo que seja bom para todo mundo. A responsabilização coletiva, ou seja, todos nós somos responsáveis pelo bem-estar de todos. Um princípio fundamental é o respeito mútuo, e o facilitador deve ser guardião desse princípio, ele deve cuidar para que, de fato, todo mundo fale com todo mundo de um jeito respeitoso. É importante reconhecer o sentimento do outro, pode ser diferente do meu, mas é assim que ele está contando que ele se sente, eu preciso entender, eu preciso respeitar, na verdade. Abertura para realizar tarefas com todos, inclusão da opinião de todos e comprometimento coletivo pelo bom funcionamento do círculo. Às vezes, o que acontece? Algumas crianças pegam o objeto de fala e elas começam a brincar com o objeto. E a gente fala que o objeto, ele é importante para ajudar a gente a falar, mas que ele, nesse momento, não está ali como um brinquedo, então que é para a gente segurar e não pode jogar, tem que passar de um para o outro. Então, por exemplo, isso é algo que é combinado.
E à medida que é combinado, todo mundo tem que cuidar desse combinado, ou seja, é uma forma coletiva de cuidar do círculo, não ficar jogando a peça de fala. Só um exemplo, entre outras coisas, ficar falando ao mesmo tempo. Então, todas as crianças vão se responsabilizando pelo bom funcionamento. E isso é algo que vai acontecendo gradualmente. Aos poucos, eles vão aprendendo a ter responsabilidade para um bom andamento do ciclo. Gente, estou vendo aqui, super interessante esse círculo restaurativo, os princípios, para que as crianças aprendam respeito mútuo. Sim, a gente pode sim trabalhar a questão do respeito mútuo e o facilitador é como eu disse, um importante agente nesse sentido. Agora, nós temos etapas a seguir, tá? Esse é um outro importante diferencial do círculo, que até difere muito de uma roda de conversa. Então, a gente vai seguir etapa a etapa. Quando a gente está com os pequenos, né, muitas vezes a gente não consegue seguir todas as etapas, literalmente, na verdade, todas as crenças, porque a gente, às vezes, sabe que o tempo de atenção deles é reduzido. Mas a gente vai tentar seguir todas as etapas de uma forma a respeitar o tempo que eles podem estar ali com atenção. Então, a gente vai agradecer a presença de todos, a gente vai apresentar o propósito do ciclo. Hoje nós vamos conversar sobre a bagunça na nossa sala. Pronto, apresentou. Não precisa ser algo super extenso, tá? Porque eles têm realmente um tempo de atenção reduzido. Aí a gente precisa explicar o funcionamento, principalmente se é a primeira vez. Depois eles já até sabem um tanto do funcionamento. Então, que a gente vai usar uma peça de fala, que o que a gente conversar ali vai ficar ali, que não é para ninguém ficar depois falando disso fora, a não ser que isso seja combinado no próprio círculo. A gente vai falar das perguntas restaurativas já, que a gente precisa respeitar todos, que não pode falar alguma coisa que deixa o amigo triste, e que todo mundo, no final, vai construir como que a gente vai cuidar desse assunto, ou o nosso plano de ação. A gente, às vezes, até nomeia, eles já vão aprendendo. Então, a gente faz uma rodada de abertura. A rodada de abertura, ela geralmente é a apresentação individual. Só que se as crianças já se conhecem, a gente pode fazer qualquer outra coisa, do tipo, uma coisa que eu gosto na escola uma coisa que eu fiz ontem à noite foi, porque assim a gente vai se conhecendo mais e melhor, a gente vai criando conexões. Depois a gente faz uma atividade de entrosamento. Atividade de entrosamento, ela na verdade é uma atividade dinâmica, rápida, mas que faz com que as crianças mudem de lugar. Sabe por quê? Porque geralmente a gente tende a sentar do lado de quem a gente gosta de conviver, trabalhar, ficar junto. E nessa atividade de entrosamento, depois da atividade, todo mundo mudou de lugar. Como todo mundo mudou de lugar, agora eu vou trabalhar ao lado de uma pessoa diferente que eu não estou acostumada a trabalhar. E com isso eu vou tendo a oportunidade de estar com todos da sala. A gente trabalha com as 5 perguntas restaurativas, ou a gente reduz elas para 2, 3, para poder ser mais breve. Depois a gente vai resumindo, sumarizando o que as crianças ou os professores, enfim, falaram do grupo e construir o plano de ação. No final, a gente lê o plano de ação, que pode ser 3 ou 4 itens. Nós vamos sair amanhã pela escola, vamos ficar em silêncio, em grupos de 3 em 3, e a gente vai ficar 15 minutos fora, andando nessa... Pode ser uma coisa bem pontual, tá? E aí a gente lê para todo mundo, para que a gente possa saber se todo mundo entendeu e está satisfeito ou quer complementar alguma coisa a mais. E, por fim, a gente faz um fechamento que é assim, eu gostei desse círculo, eu quero fazer outro, para mim o círculo foi bom porque alguma coisa assim a gente costuma trazer no final do círculo, tá? Então, todas essas etapas são importantes para a realização do círculo restaurativo. E, como eu disse, a gente tem uma etapa que é as rodadas, onde a gente vai passar os 5 temas restaurativos.
Esses 5 temas não foram criados aleatoriamente. Não é uma pergunta qualquer, não é um tema qualquer. São temas que foram criados a partir de crenças restaurativas. À medida que a gente consegue, né, se haver, consegue entender essas crenças, a gente vai também entendendo as perguntas. São 5, eu vou passar por elas agora. A primeira crença é que cada um de nós tem uma perspectiva única a respeito de uma situação. Então, exemplo disso é, ao sair do nosso encontro de hoje, nós estamos aqui com um número de 170 pessoas, cada um vai ter uma visão diferente de como foi o nosso encontro. A gente não vai ter 2 descrições iguais. Não vai. Cada um vai descrever diferente o como foi para você o nosso encontro. Então, para que cada um tenha a oportunidade de trazer a sua visão, o como, a sua percepção, o como ele entende aquilo que está sendo conversado, a gente vai perguntar o que aconteceu ou o como a gente vai fazer. Por exemplo, se houve uma briga, a gente vai perguntar o que aconteceu. Por que a gente pergunta para todos? E o círculo é assim: o facilitador faz a pergunta, depois o outro vai ao lado e responde essa mesma pergunta, o outro responde a mesma pergunta, a mesma pergunta vai sendo respondida por todos. Porque, vamos dizer, eu comecei a brigar aqui com a Viviane, tá? A briga entre nós duas. Porém, todos vocês que estão, de alguma forma, presenciando, também vão ter uma visão a respeito do fato. Também vão ter uma percepção do que aconteceu. E todas as percepções, isso é o que diz a crença, são igualmente válidas. Não tem a minha tá certa e a sua tá errada. Tem. Cada um tem uma perspectiva distinta e todas são igualmente válidas. Então, a gente vai perguntar o que aconteceu. Se for no caso, como eu mencionei, da festa junina, é o que vamos fazer. Vamos fazer a pescaria, vamos fazer... Daí não é o que aconteceu, mas é o que nós vamos fazer, tá? O segundo tema restaurativo está baseado na seguinte crença: pensamentos influenciam emoções e emoções influenciam ações. Então, vocês vão ver, na parte de baixo da crença central, tem o que parece um desenho azulzinho, parece uma montanha, na verdade é um iceberg, né? Que está desenhado bem pequenininho, mas só para vocês terem uma ideia. A gente tem o iceberg e a gente tem a linha da água. Acima da linha da água é o que a gente vê quando a gente olha para um iceberg. São as ações, tá? Mas abaixo da linha d'água, que nem sempre a gente vê, estão os pensamentos e as emoções. E quando a gente olha para as ações, muitas vezes a gente tem uma tendência de simplesmente olhar e, esta é a ação. Mas qual é o pensamento e o sentimento que embasam essa ação? O que está gerando essa ação? Então, no segundo tema restaurativo, a gente vai perguntar o que você estava pensando naquele momento e como você estava se sentindo. Então, a gente vai... e aqui, por exemplo, nesse círculo que eu mencionei como modelo, a questão do garoto que bateu nos outros. Um disse assim: eu fiquei muito triste quando ele me bateu. E eu tive vontade de bater nele, mas eu me segurei. Então, é bem isso que eles falam, né? É algo que é possível, né, trabalhar nesse jeitinho das crianças pequenas. As perguntas, às vezes, parecem muito elaboradas, mas a gente tem como, né, adaptar isso. Aqui, deixa eu só parar para ver aqui, a Vivian traz que o círculo restaurativo proativo ajuda a evitar que aconteça, de fato, um conflito, desde que o professor tenha um olhar para os seus alunos e perceba que está acontecendo, quais são as necessidades para a construção desse círculo. Sim, o círculo proativo, como vocês estão vendo pelas crenças, a gente pode trabalhar com temas antes de acontecer um conflito, justamente para tentar minimizar a situação de conflito. Os conflitos existem, eles vão existir, eles fazem parte do relacionamento humano, das relações, mas a gente pode criar, né, condições para
minimizar esses conflitos, primeiramente, e segundo, a gente pode criar condições para melhorar a convivência, e com isto, né, também melhorando o diálogo, e com isto também melhorando a situação de conflito, tá? Então, o segundo tema, ele justamente vai tentar trazer quais são os pensamentos e sentimentos que estão gerando aquelas ações. O terceiro tema, às vezes a gente junta com o segundo, com as crianças pequenas, a gente tem como crença que as nossas ações sempre causam algum impacto ao outro. Eu estou falando aqui, eu estou causando impacto para vocês, tá? Então, cada um está percebendo e está sentindo e está pensando de uma forma. Mas o como cada um está sendo afetado é algo importante para se refletir. Eu já vou dar um exemplo daqui a pouquinho, que vai ficar ainda mais claro o que a gente está chamando de como cada um é afetado. O quarto tema tem como crença que, quando as necessidades são atendidas, nós podemos dar o nosso melhor. A gente entende os conflitos como expressão de necessidades não atendidas. Então, se a gente tem o conflito como uma expressão de necessidade não atendida, a gente vai buscar o quê? Vai buscar identificar quais são essas necessidades, tá? Que é um pouco o que a Vivian traz aqui, e justamente tentar encontrar formas de solucionar. Vocês concordam que a gente trabalha bem quando a gente está se sentindo seguro? Quando a gente não está com nenhuma necessidade desatendida no grupo? Né? Então, é algo que é importante a gente entender e procurar sempre identificar essas necessidades. E aí, a pergunta correspondente é: o que você precisa para seguir adiante e se sentir melhor? O que você precisa para trabalhar bem aqui no grupo? O que você precisa para se sentir bem com seus amigos? São perguntas que às vezes a gente faz. O que você precisa para a nossa festa junina ser bem legal? São necessidades de cada um. Ok? E o quinto tema restaurativo é que as pessoas envolvidas numa situação são as melhores a resolver essa situação. Quem tiver envolvido é aquele que sabe melhor como resolver. Então, se eu estou numa situação de conflito, eu sou a melhor pessoa a saber resolver. Se eu faço parte da minha sala e a minha sala vai fazer um projeto, eu sou uma pessoa que posso contribuir sim, porque eu estou envolvida nesse projeto. Então, a quinta crença é que justamente as melhores pessoas a resolverem uma determinada situação são aquelas envolvidas na situação. E aí a gente pergunta o que precisa acontecer agora para endireitar. É um problema de tradução, tá, gente? Mas para as coisas ficarem bem, para as coisas caminharem em ordem. Então, uma coisa é presente, que necessidade eu tenho agora. Outra coisa é futuro, o que eu preciso para que as coisas venham a ficar bem. E as duas coisas são importantes, uma não exclui a outra, tá? Então, resumindo, a gente tem 5 rodadas ou 5 temas, que às vezes a gente tem que abreviar. Primeira pergunta é: do meu ponto de vista, o problema ou o que aconteceu foi, ou o que a gente tem que resolver é isto, ou o que a gente vai conversar de que forma. A segunda rodada: o que eu estou pensando e o que eu sinto é. A terceira rodada: eu sou afetado com isso por quê? E eu também acho que as outras pessoas estão sendo afetadas por quê? A quarta rodada: o que eu preciso para que as coisas fiquem bem e o que precisa acontecer para o problema não acontecer mais, para resolver o problema, para ficar tudo bem, e como eu posso ajudar. Aqui eu vou citar um exemplo para ficar mais claro. Eu, quando falei sobre convivência, para algumas pessoas dos 6 parceiros, eu convidei uma colega de São José dos Campos que trabalhou com a implementação das práticas restaurativas em 103 SEIs lá de São José dos Campos. E ela contou uma situação que eu gosto de replicar, porque eu acho que é super importante a gente ter uns exemplos reais para ilustrar, né, e ficar mais evidente o que a gente
tentando transmitir. Então, ela contou uma história de uma sala que sempre ficava muito bagunçada, muito suja. E era o período da manhã e vinha uma pessoa da limpeza cuidar da sala ao final da manhã e ela tinha super pouco tempo até começarem a chegar as crianças do período da tarde. E aí, então, a professora resolveu fazer um círculo restaurativo sobre essa questão e chamou a encarregada da limpeza para participar do círculo. E, então, a gente, né, foi resolver essa questão passando pelas 5 perguntas. E eu disse a vocês que eu ia me ater um pouco no tema 3. Porque o tema 3, como eu sou afetado, que impacto eu causo, isso é algo que às vezes a gente não para pensar. E menos ainda as crianças pequenas. Então, a hora que a professora, né, passou a rodada e a própria encarregada contou toda a história dela, como que era a vida dela, rapidamente, ela foi breve, mas que ela chegava, saía muito cedo de casa, trabalhava a manhã inteira, que ela tinha que ir correndo limpar a sala, que a sala estava com muita bagunça, que tinha dia que tinham coisas grudadas, que ela ficava esfregando, enfim, ela foi contando o impacto da bagunça para ela. E as crianças nunca tinham pensado que alguém teria que ficar ali correndo, né, para limpar. E aí ela contou que justamente eles entenderam o ponto de vista dela e foram construindo formas de não ter mais essa bagunça na sala, cumpriram, e ela contou que depois eles encontravam a encarregada na escola e perguntavam, tá limpinho? Tá direitinho? A gente deixou bom ontem? Né? Porque eles, de alguma forma, como eu falei, se responsabilizaram coletivamente por cuidar do bem-estar de todos. Você vê que falando dessa forma parece alguma coisa só dos adultos, mas não, né? É algo também das crianças e é muito pertinente às crianças. Outro ponto que eu quero ressaltar, aqui no tema 5, quando eu disse que as melhores pessoas para resolver uma determinada questão são aquelas envolvidas na questão. Também em São José dos Campos, essa colega contou que em uma escola, as crianças resolveram fazer o cantinho da conversa. Eles puseram 2 cadeirinhas num canto da sala, e se alguma vez acontecesse algum tipo de desentendimento entre alguma criança, por exemplo, pegar o mesmo brinquedo ao mesmo tempo, qualquer coisa assim, os 2 iam, voluntariamente, iam para o cantinho da conversa, eles próprios conversavam e tentavam resolver a situação. Se precisassem, poderiam pedir ajuda do professor, mas se não, eles próprios se resolviam ali. Quer dizer, eles, como envolvidos, eram os melhores a procurar a melhor solução para a situação. Então, só para ilustrar o quanto isso é possível, tá? Dentro dos 6 também. Antes da gente seguir para o próximo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês... O que está pensando, que ideias estão vindo, né? À medida que a gente vai falando, queria saber de vocês o que surge de ou ideia, ou isso daqui para mim parece muito diferente do que eu estou ouvindo, não, né? Como é que vocês estão vendo? Queria ouvir umas 3 ou 4 pessoas, pelo menos. Temos tempo para mais, mas queria ouvir. Quem gostaria de compartilhar algum pensamento ou alguma dúvida? É algo muito diferente do que vocês fazem, mas ao mesmo tempo muito afinado com o que vocês fazem, não é isso? Ou vocês acham que não tem correlação? Interajam no chat, se for o caso. Silêncio. Vamos, então, pensar um pouquinho aqui. O canto da conversa é melhor do que o cantinho do pensamento. Gostei da ideia.
aqui você trouxe uma coisa que eu não comentei, mas que é muito, muito, muito importante, tá? O cantinho do pensamento, se a criança vai sozinha para o cantinho do pensamento, não necessariamente ela vai ficar pensando sobre aquilo que ela deveria estar pensando, né? A gente sabe que muitas vezes eles ficam ali, pensam um tiquinho e depois já, né, saem do tema, já estão prestando atenção em outra coisa que está acontecendo e tudo mais. E o outro ponto do cantinho do pensamento é que às vezes não tem uma construção conjunta, justamente. Você até pode perguntar o que você pensou e a criança vai responder: ah, eu pensei que isso que eu fiz não foi legal, ou eu pensei que isso que eu fiz não deixou o amigo feliz. Isso é uma reflexão importante. Mas como solucionar isso? Né? Ah, não vou fazer de novo. Ok, mas como a gente ajuda essa criança a não fazer de novo? Por quê? Quando a gente fala de responsabilização coletiva, né, a gente está falando de uma construção conjunta de bem-estar, é isso que a gente está falando, tá? Quando a gente está falando de responsabilização coletiva, a gente está trabalhando numa lógica diferente da lógica punitiva. O que é isso? A gente vive numa cultura muito punitiva. A gente tem a punição como uma forma educativa, ou seja, a gente vai punir. Você fez alguma coisa errada, eu vou fazer algum tipo de punição, tá? E a gente então vai aprender a partir da punição a não mais fazer aquilo. Ou seja, eu fiz algo errado, eu sou punido e eu aprendi então que eu não devo fazer daquela forma. Ok, a punição tem um caráter educativo, entendi, tudo bem, mas não necessariamente a punição leva a pessoa a refletir sobre o que está na raiz do problema. Então, vou pegar um exemplo de um jovem mais velho. Ele sabe por que ele foi suspenso da aula, por exemplo, tá? Ele sabe por que ele jogou a carteira para fora da sala de aula e por isso ele foi suspenso. Ok, mas o que está levando ele a ter esse comportamento? O que está levando ele a agir dessa forma a ponto de ser suspenso? Não necessariamente ficar em casa na suspensão, ele está refletindo sobre o que está na raiz da questão. Da mesma maneira, né, uma criança pequena, muitas vezes, ele causa algum dano, bate num colega, ou xinga um colega, ou rasga um material, ele causou algum dano, né? Como ele repara isso? Como ele entende o que está na raiz, né, desse comportamento? Então, a responsabilização coletiva, ela implica, ela traz consigo essa ideia de reparar danos e a ideia de refletir o que está na raiz do problema. Por isso que é diferente de você chegar e dizer, agora você vai fazer assim, agora você vai pedir desculpa para ele. Primeiro que eu não sei se o outro queria desculpa, tá? Primeira coisa. Segundo, não necessariamente quando eu pedi desculpa, eu parei para pensar o que eu preciso para não mais agir daquela forma. Então, é um pouco mais profundo, é muito mais consistente a nível de efeito. Quando a gente chega na escola, é super comum a gente escutar, já sei, é só uma conversinha e pronto. Não é só uma conversinha. Trabalhar com responsabilização está muito longe de ser uma conversinha, porque a gente tem que trabalhar realmente com essa questão da responsabilização, entender o que está na raiz da questão. E na reparação de danos, caso tenham danos a serem reparados. Deixa eu ver aqui que o pessoal está trazendo no chat, que eu estava ouvindo, falando aqui. Não sou a favor do cantinho de pensamento, pois devemos incentivar as crianças a serem pensantes. Acredito que ajuda, mas conversando. O cantinho da conversa é uma ideia sensacional. Também a gente pode sentar enquanto professor alguma vez no cantinho da conversa com alguém.
Eu posso fazer uma conversa, por exemplo, com um aluno e os demais ouvirem, mas é preciso ter uma postura restaurativa e não uma postura punitiva. Senão eu estou punindo em público e não conversando e refletindo sobre as questões, tá? Por isso que as perguntas restaurativas, elas trazem muito mais ao entendimento e solucionar, o entender e solucionar a questão, do que punir. A gente não trabalha nessa lógica punitiva exclusivamente para mudar alguma coisa. Não, é preciso também, né, fazer diferente daqui para frente. É uma transformação que se quer. Eu acho que o resultado da solução de conflitos é fazer com que um se coloque no lugar do outro. O aluno que causou algum dano entenda como o outro se sentiu. Esse é mais eficaz que o castigo. Esse é o terceiro princípio. É exatamente a terceira crença, né? Acreditar que a minha ação tem um impacto e eu preciso saber qual foi o impacto para o outro para eu poder daí trazer alguma solução, trazer algum reparo para o outro. É justamente essa terceira crença, né? A Érica trouxe exatamente descrito na prática o que é a terceira crença. Aqui tem mais um comentário. Da Luciene. Tenho o hábito de questionar as crianças como elas vão resolver a situação que causou o atrito. A pergunta é, e o que você vai fazer para resolver isso? Como você vai fazer para resolver isso? Essa é a quinta crença, né? As melhores pessoas são aquelas. O que a gente muitas vezes pergunta é o que você vai fazer ou o que todos nós precisamos fazer. Depende do contexto, a gente vai trabalhar no individual e depende do contexto, a gente precisa trabalhar no coletivo, tá? Mas é exatamente essa quinta crença que a gente trabalha. Que é dessa forma que a gente trabalha com a quinta crença, né? Estimula a criança a ter empatia. Ela vai refletir e se colocar no lugar do outro. Exatamente, olha aqui, olha, a terceira crença. Desenvolver empatia e considerações. Tá vendo escrito do lado direito embaixo? É exatamente essa a ideia da terceira crença. É desenvolver empatia e considerações. Então, gente, para a gente se tornar, para ter um compromisso em se tornar restaurativo, para a gente ter uma escola restaurativa, é importante que a gente realmente desenvolva uma escola empoderada e autônoma, ou seja, uma escola capaz de resolver as suas próprias situações de convivência e de conflito. Claro que isso não é da noite para o dia, claro que isso é algo a ser trabalhado e a ser desenvolvido. É preciso assumir cotidianamente uma postura aonde a gente realmente ofereça possibilidade de construção conjunta, aonde a gente tem essa responsabilização coletiva, incentive o diálogo, o uso, né, da escuta ativa, uma postura colaborativa, e se a gente conseguir trabalhar isso desde lá na base, desde os pitiquinhos, com certeza a gente vai construir relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais cooperativos, porque a gente não se transforma dentro da escola, a gente se transforma pessoalmente. E a gente vai também ser diferente na escola, em casa, na comunidade, onde quer que a gente esteja. De novo, queria abrir o espaço para vocês, se alguém gostaria de compartilhar, ou alguma prática que realiza, ou algum pensamento que veio. A gente tem mais alguns minutos, eu queria abrir para vocês. Eu queria falar uma coisa. Olá, Érica. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu queria falar uma coisa com relação aos combinadinhos, né? Que a gente tem o hábito de criar combinados em sala de aula. Porém, eu acho que quando a gente dita esses combinados, né? Que eles são previamente colocados, por exemplo, numa parede de uma sala de aula, a gente diz que aquilo não pode acontecer em hipótese alguma. E isso acaba com que a gente não respeite o que a criança está sentindo no momento, né?
que aí entra nessa questão. A criança, um bateu ou tomou o brinquedo do outro, né? Existe um motivo pelo qual aquilo aconteceu, né? Então, é um sentimento que aquela criança está tendo no momento e a outra, um outro, que é o da tristeza, enfim. E aí a gente precisa, penso eu, né, respeitar aquele momento daquela criança, que aí vem aquela questão de, não, ele não está com vontade de pedir desculpas no momento, né? Então entra aquilo que eu falei, que a gente precisa fazer com que ele entenda como o outro se sentiu quando ele bateu ou quando ele pegou o brinquedo, e depois, no momento de mais calma e mais tranquilidade, haver, de repente, um outro diálogo para que ele compreenda por que aquilo não pode acontecer. Será que eu estou sendo clara? E não já deixar lá escrito, não pode bater, não pode empurrar, não pode isso, não pode aquilo, né? Para que aquilo não se torne só uma regra sem um fundamento. Érica, você trouxe uma questão importantíssima. Toda escola tem regras, toda escola tem normas, e elas têm que ser apresentadas para os alunos e eles têm que cumprir essas regras, tá? Só que o que a gente vem trabalhando é uma construção de combinados de relacionamento, de convivência, na verdade. Então, quando você chama as crianças para construírem juntas, por exemplo, tá? Não pode bater. Quando essa é uma regra que vem das crianças, né? Eles próprios, se eles falam, não pode bater, porque a gente fica triste, porque o amigo não vai querer brincar com a gente. Então, trabalhar um pouquinho mais isso, o que vai surgir? Vai surgir um comprometimento maior deles em cumprirem. Quando a gente é autor daquele combinado, a gente se compromete mais. Então, se eu, de alguma forma, combinei com os meus amigos, tá? Que nós não vamos bater, todos nós vamos cuidar quando acontecer algo diferente disso. Que é diferente quando vem a escola e diz, olha, vai ser assim. Ok, vão ter regras, tem hora para entrar, tem hora para tomar o lanche, tem hora... Enfim, tem regras, né? Tem que ter. Mas a gente está falando de algo mais da convivência, entende? Então, é super importante que as regras da escola sejam postas e conversadas com as crianças, mas também que eles criem algum tipo de convivência e construção desses combinados para que eles convivam melhor. Ficou claro, Érica, para você? Não, ficou sim, ficou claro sim. Eu entendi. Sim, é bom que eles tenham uma prévia das regrinhas de sala, no caso, né? Eu quis dizer, na regrinha de convivência mesmo, porque aquilo fica para a sala, né? Aí, claro, para um banheiro, com certeza, né? Não pode empurrar e etc, etc. Mas ficar mais ali dos momentos de sala de aula, né? Que tá só o grupo, né? E eu quis dizer nesse sentido, assim, da gente, sim, conversar a respeito, mas não impor que aquela situação, né, não pode, em hipótese alguma, acontecer. Porque vai. Mas como que a gente vai mediar a situação, entendeu? É isso que eu quis dizer, mas eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. A gente tem uma prática, hoje a gente trouxe o círculo, mas a gente tem uma prática que chama construção de combinados. É justamente no início do ano a gente faz com as crianças uma construção de combinado, onde todas participam ativamente da construção. Isso vira um cartaz que eles mesmos produzem, deixam na sala de aula, eles cuidam, funciona super bem. Mas pode ser feito tanto vindo deles, como também eles poderem comentar ou trazer, né, colocações sobre o compromisso dele com as regras que já existem. As duas coisas podem ser feitas. Muito legal. Obrigada. Alguém mais? Rivanete? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Ah, não. É Nadine, desculpa. Pode falar. Tudo bem? Tudo bom. Bom, eu vou colocar aqui uma fala que eu achei sua muito interessante, é que o círculo restaurativo, ele ajuda muito a criança conhecer o outro amigo. E às vezes em sala de aula dentro do SEI, sempre tem aquele amiguinho que quer brincar com aquele amiguinho. Fica, sabe, aquele vínculo. Não, eu vou brincar, eu sou a Júlia e vou brincar só com a Ana. E eu achei muito interessante você explicar o círculo,
porque a gente consegue quebrar um pouquinho disso em sala de aula. A gente consegue fazer com que aquela criança ela conviva com as outras da sala, ela aprenda a brincar, ela se expresse. E com isso eu achei muito interessante esse seu comentário. É um assunto muito novo para mim e foi um ponto que eu fiquei pensando. Eu falei, às vezes em sala de aula sempre tem aquele amiguinho que só come com o outro, que só brinca com o outro, e o círculo faz um pouco a gente tirar isso, né, deles. Eu vou parar a apresentação, porque acho que a gente agora já não precisa mais, tá? Eu queria comentar com vocês que, na verdade, é uma atividade do círculo, que chama atividade de entrosamento, que promove justamente essa interação entre as crianças. Então, a gente faz algumas brincadeiras, eu vou dar um exemplo, gente, é difícil sem representar, mas só para vocês entenderem. Eles estão sentados no círculo, aí a gente distribui o nome de uma fruta para cada um, por exemplo, assim, a gente escolhe 4 frutas, que é 3 frutas, geralmente é suficiente, que é, vamos dizer, banana, laranja e maçã. Então, a gente vai falando assim, você é a banana, você é a laranja, você é a maçã. Às vezes precisa até dar uma cartinha para eles guardarem. Cada um vai ser uma fruta. Cada um está sentadinho no seu lugar. Aí, eu vou para o meio, vai ter uma cadeira a menos, porque eu estou no meio, e eu vou dizer assim, agora, a gente fala assim, hoje é dia de comer maçã. Todo mundo que é maçã vai levantar e vai trocar de lugar. Não pode voltar e sentar na mesma cadeira, tem que sentar em outra cadeira. Aí você faz a mesma coisa falando banana e você faz a mesma coisa falando, de forma que as crianças vão trocando. E em algum momento, 2 ou 3 vezes, você fala salada de frutas. Aí todo mundo levanta e muda de lugar. Então, não é que você, professor, foi lá e mudou a criança de lugar. Naturalmente, tem várias atividades dessas, tá, gente? Eu estou dando exemplo de uma só. Naturalmente, você fez uma atividade, todo mundo mudou de lugar e agora eu vou trabalhar com 2 ou 3 que estão aqui. Tá? Com isso, você promove essa interação entre crianças que habitualmente não trabalhariam juntas. E é bem importante isso. Eu sei que é difícil de entender a atividade explicando, é mais fácil vivendo. Tá? Mas é só para ilustrar que a gente faz essas atividades para realmente integrar, com o propósito de integração. Ai, agora sim. Essa era a minha dúvida, porque assim, desculpa, boa tarde, meu nome é Riva, eu sou do Sei Mundo Feliz. Então, porque essa era a minha dúvida, porque assim, o que a amiga colocou anteriormente é a escuta da criança, a gente faz a escuta para intermediar os conflitos e tudo mais, não deixar aquela coisa, aquela panelinha formada, né? Mas é essa interação que eu havia entendido, eu falei, porque o círculo é para reparar as relações, né? Como você já colocou. Então, a gente pode estar formando um círculo e interagindo aquela criança com outras crianças mediante essa atividade, esse exemplo que você acabou de citar. E não mediando, tirando a criança de um lugar e colocando ela impondo. Aí nós já estaríamos impondo, não seria um círculo, não seria uma reparação. Nós estaríamos impondo essa criança a brincar com a outra criança. E, de repente, a gente precisa fazer a escuta dessa criança. Por que ela está só com aquela? Então, a gente não pode esquecer a escuta da criança também. Então, esse era o meu ponto. Na verdade, quando a gente começa... então, vamos lá. A gente tem a apresentação, a gente tem a explicação do funcionamento, depois a gente tem o entrosamento. Depois do entrosamento, começam as rodadas com as perguntas. A hora que começa a rodada com a pergunta, aí a pergunta é para todo mundo, tá? Então, eu falo, quem está do meu lado fala. Então, pode ser uma pergunta, né? Com quem, por exemplo, com quem eu gosto de brincar? Tal. Cada um vai falando. Aí, depois, com quem mais eu quero brincar amanhã? Eu vou brincar com tal. Por que você nunca brincou com tal? Porque eu não conheço. Porque ela... E assim a gente vai promovendo essa integração, tá? Agora... Então, no círculo, a gente vai construindo isso. Ou a gente não precisa trabalhar de forma tão direta com o tema, mas a gente pode promover alguma coisa. Vamos combinar que cada dia a gente vai trabalhar com uma criança, com quem eu vou trabalhar amanhã, com quem eu vou trabalhar depois, e cada um vai falando e a gente vai construindo junto. Numa situação de conflito, como, por exemplo, eu mencionei,
o conflito não impacta só aquelas duas crianças que se desentenderam. Se elas estiverem na sala de aula, ou se não tiverem, mas alguém viu, ela contou para alguém, ela viu um amigo chorar, outras pessoas são impactadas. Então, elas também podem contribuir para construir a solução da questão. Não só as duas pessoas envolvidas, mas o círculo possibilita que todos ajudem nisso, nessa solução. Tá? Obrigada. Entendi. Obrigado, viu? Imagina. Eu esqueci de agradecer que ela começou com a fala dela, mas muito obrigada. Não, sem problema. Eu acho que a gente está mais ou menos no horário. Eu queria ouvir ou a Viviane ou a Jo, para a gente ver se já está no horário de encerrar ou alguma questão. Sim, nós temos 3 minutos. Então, devolvo a fala a você. Eu queria perguntar se todo mundo conseguiu preencher aqui o link de lista de presença, que a gente colocou ali no chat. Lá a gente colocou a avaliação e colocou sugestões. Eu dei uma olhadinha, tem algumas sugestões que vocês fazem. Algumas questões que vocês colocam lá é com a DIPED, mas eu vou levar as sugestões de vocês para a Priscila e para a Andréia, que estão na frente da educação infantil lá, mas aí fica de olho, porque o que a gente conseguir de parceria, a gente vai propor lá na circular. Eu queria agradecer a presença de todos, tá? Semana que vem, dia 1º, terça-feira, nós teremos um bate-papo com uma escola que tem experiência com o Conselho Mirim e Assembleia Mirim. Essa semana nós conversamos com 2 escolas e na terça que vem a gente vai conversar com uma outra escola. Vai sair na circular, acho que já saiu na circular, já são 3h30, né? Então, a circular já chegou nas escolas, tá bom? Agradeço de novo a Cris, Obrigada, agradeço a Jo que está aí nos bastidores e hoje não quer aparecer. E muito obrigada a todos. Eu vi o pessoal aí da Dicel acompanhando também. Para quem não sabe, a Dicel é a divisão dos céus, e aí a gente acha que é só o céu, mas, na verdade, a Dicel, ela trabalha com todas as ações que entendem o ser humano no seu desenvolvimento integral. Então, a gente trabalha com as questões de saúde, música, atividades corporativas, jogos de tabuleiro, e muito mais. Então, e também com as questões de mediação de conflitos, a Comissão de Mediação de Conflitos, Grêmios, Assembleia Mirim, Educação em Direitos Humanos. Então, por isso a gente tem proposto essas discussões aqui, tá bom? Então, agradeço novamente e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde a todos.